Seja bem-vindo ao canal da ICB Florianópolis. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Na tela vai ficar o QR Code para você fazer a contribuição para a nossa igreja. Fique já com a pregação. Aleluia! Pode se assentar em nome de Jesus. Deus seja louvado. Antes que eu inicie o agradecimento, eu quero dizer somente algumas coisas. E que nesse momento eu quero te pedir que toda a sua expectativa em um arrepio, toda a sua expectativa em apenas uma lágrima, toda a sua expectativa em uma grande revelação seja quebrada. Mas que você tenha expectativa somente naquilo que isso daqui pode liberar sobre você. Porque um arrepio não cura, um arrepio não liberta, um arrepio não é nada mais da emoção de uma presença, de um sentimento que você está tendo. Mas eu sei que essa palavra tem poder de cura, essa palavra tem poder de libertação. E que a sua expectativa a partir desse momento seja somente naquilo que será liberado sobre você através dela, amém? Quero agradecer a pastora por ter feito esse convite, que Deus te abençoe, obrigado pela confiança. Eu abençoo esta casa em nome de Jesus. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui para receber algo da parte do Senhor. Com a permissão da pastora, eu trouxe 2 pessoas comigo para me ajudar aqui, para ministrar. O João, o Heitor, suba comigo, me ajude a ministrar por gentileza. Que sejam ministros também do Senhor. Queridos, eu quero ministrar sobre 1 Reis, capítulo 19. Eu vou pedir no telão porque eu estou sem meu óculos, então eu não vou acabar enxergando as letras. Por gentileza. 1 Reis, capítulo 19. Enquanto você vai achando, vai dando um sinal para mim. Para quem não achou, nós temos aqui no telão também. A Bíblia vai dizer assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não pouser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi chegando a Berseba. Diga comigo, Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais, pois não sou melhor do que os meus. Grave isso comigo, por gentileza. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então o anjo o tocou, e ele disse: Levanta-te, come. Continua. Come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali dentro, entrou em uma caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a Elias e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubando os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora, e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo.
e depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Hazael, rei da Síria. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirá rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Amém? Fala para o seu irmão que está do seu lado e pede para ele abrir o coração em nome de Jesus enquanto eu bebo uma água. Amém, amém. Feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos. A ti nós damos honra, a ti nós damos louvor, a ti nós damos glória. Tome o teu lugar neste momento. Que não seja eu, mas que seja a tua palavra ecoando sobre essa igreja. Que os nossos corações venham se encontrar como um coração fértil, uma terra fértil para receber a tua mensagem. E recebendo a tua mensagem, venha criar raízes e frutificar em nome de Jesus. Amém? Queridos, a Bíblia diz em Elias capítulo 17, o momento em que Elias ele é descoberto. Nós vimos que Elias, o significado do seu nome vai dizer: o Senhor é o meu Deus. Diante disso, Elias ele não era um profeta ou uma pessoa que vivia entre os sacerdotes ou entre o povo de Israel. Elias ele é natural de Tisbe, uma cidade de Gileade, que ficava nas montanhas próximo a Israel. Ou seja, Elias, ele já nasce com um nome e uma identidade de adorador. Quando Elias nasce com essa identidade, nós vimos que ele é gerado num oculto. O que, olhando para Elias, eu vejo ele como um improvável. Porque como pode um homem em 1 Reis capítulo 17 aparecer e a sua primeira aparição ser uma aparição de profecia? E não é profecia de bênção, é uma profecia de que não choveria sobre aquela terra. Então Elias ele é gerado no secreto. Elias ele é gerado sobre um povo improvável. Elias, ele é gerado sobre um povo que não tinha capacidade alguma de se levantar como um profeta. Na primeira profecia de Elias, nós vimos que acontece um erro, o que divide muitas opiniões teológicas. Por quê? Porque muitos vão dizer que Elias teve um passo de fé e ousadia, mas Elias ele teve um passo de soberba. Porque ele vai profetizar sobre aquela cidade que não chova, e ao invés de declarar o nome do Senhor, ele declara que não irá chover até segundo o teu nome, até sobre o seu nome, até que ele ordenasse. Mas ainda assim o Senhor tem de misericórdia de Elias, porque Elias ele tinha saído de uma cidade improvável, de um povo que não tinha muito costume ou vivência com sacerdotes, com templos, para ele aprender. Só que Elias ele começa a passar por algumas coisas que precisava ensinar a Elias quem era Deus. Em 1 Reis capítulo 17, quando Elias termina de profetizar, o Senhor, assim que encerrou a profecia, fala: Elias, vai para o ribeiro de Querite e você vai ficar lá. Ribeiro de Querite era um lugar que não tinha uma alma sequer.
Porque Elias precisava entender o que era depender do Senhor. Elias precisava entender o que era viver de alimentos que ele não tinha onde tirar ou alguém para trazer. Porque mesmo Elias tendo nascido em Tisbe, uma cidade excluída, uma cidade separada, uma cidade improvável, Elias ainda tinha suporte de familiares. Ou seja, ele ainda tinha uma outra dependência. Mas Elias, ele vai para o ribeiro de Querite porque ele precisa provar da dependência do Senhor. Nós vemos que no ribeiro de Querite, o que alimenta Elias são os corvos. Elias precisava entender que por mais que ele estava sendo tirado de uma cidade improvável, existia só um nome que poderia sustentá-lo. Existiria só um nome que poderia fazer alguma coisa. Depois, nesse período do ribeiro de Querite, Elias, em 1 Reis 17, no mesmo capítulo, ele é guiado, é levado a uma viúva de Sarepta em uma outra cidade. O que eu acho engraçado é que Elias vai comprovar que ele verdadeiramente aprendeu no ribeiro de Querite. Porque acredito que todos aqui já conhecem a história, quando a viúva vai chegar em Elias, ele vai falar bem assim: Elias, eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite, é só para mim fazer um pão, comer e os meus filhos e morrer. Aí Elias, ele não vai profetizar em seu nome. Elias vai dizer bem assim: o Deus de Israel não deixará faltar azeite na tua botija e nem farinha na tua vasilha. Elias entendeu que somente pode profetizar dependência em Deus aqueles que um dia dependeram. Elias entendeu aquilo que ele aprendeu no ribeiro de Querite, que só poderia profetizar comida aqueles que um dia precisou ser alimentado. Elias entendeu que ele só poderia dar sustento em uma palavra, e por mais que ele estava sendo servido, que por mais que ele estava comendo pão, que por mais que ele estava recebendo bolo, pão, não sei, só existia um homem que poderia fazer o azeite e a farinha multiplicar. Sabe o que acontece? Elias, depois que acontece esse milagre, ele é levado em 1 Reis capítulo 18 sobre o Monte Carmelo. E ali acontece um dos atos mais históricos do ministério de Elias. Elias, no Monte Carmelo, ele enfrenta, a teologia vai dizer, aproximadamente 450 profetas de Baal. Diante disso, quando Elias está enfrentando esses profetas, ele mata todos à espada depois de que Deus manifestou o fogo sobre o altar, sozinho. Só que nós vemos que em 1 Reis capítulo 19, agora nós vamos entrar na mensagem, Elias, ele recebe a ameaça de uma mulher. E essa ameaça que ele recebe dessa mulher, ele começa a se amedrontar. Porque Jezabel fala que até no outro dia, no mesmo horário, Elias iria morrer da mesma maneira que ele matou os profetas. Elias, ele se amedronta diante daquela voz, diante daquela autoridade sobre aquele lugar, diante daquela mulher. E aí ele começa a ir para o deserto. Só que as experiências de Elias dali em diante começam a mudar. Porque Elias, no deserto, ele vai para o deserto, ele pega e ele senta embaixo de uma árvore. E quando ele senta embaixo dessa árvore, ele deita e dorme. Nesse momento já não é mais corvos que alimenta Elias, mas o próprio anjo do Senhor chega sobre Elias e fala: Elias, coma e beba, porque grande será a tua caminhada. Elias levanta, ele olha a comida, ele olha a bebida, ele come, ele bebe e se alimenta. Porém Elias volta a dormir. Mais uma vez retorna o anjo acordando, falando: Elias, coma e beba, porque grande será a tua caminhada. E agora eu irei começar a ministrar para ver se você dá uma despertada e prega comigo. Porque tem muita gente, pastora, que está começando a se acomodar no meio do deserto. Porque se fosse para Elias dormir no deserto, ele ia receber cama, ele não ia receber pão e água. Sabe o que acontece? É muita gente que está vivendo um deserto todos os dias um deserto, todos os dias um deserto com medo. E o Senhor ainda assim está mandando provisão, mas a provisão
está chegando, ao invés de te levantar, está fazendo você a se acomodar. É muita gente que está se acostumando a viver num cenário de ruína. É muita gente que está se acostumando a viver num cenário de medo. É muita gente que está se acostumando a viver num cenário de frustração, enquanto a ordem do Senhor é: Elias, levanta, coma, beba e anda, porque grande será a tua caminhada. Eu sei que talvez você parou no deserto, falou: eu vou ficar aqui, eu já não vejo mais saída. Tem pão, tem água, tem anjo, mas nada mais está te fazendo levantar. Mas o Senhor toma por intermédio da minha boca para te dizer: é hora de levantar. O deserto não é para dormir. Se fosse para dormir, eu te dava cama e não provisão. O deserto não é para dormir, porque se fosse deserto para dormir, eu te deixava na sua própria acomodação. Levanta. Elias, ele decide levantar. E quando Elias decide levantar, por mais que ele está levantando e obedecendo, pastora, dentro de si ele ainda está desejando morte. Agora é para quem levantou. É muita gente que está em pé, como João, tocando, cantando, pregando, ministrando. É muita gente que está na recepção, na intercessão, por obediência, mas dentro de si está desejando morte. Dentro de si está cansado, está frustrado. Sabe por quê? As palavras de Elias, quando ele vai começar a desabafar, é falando assim: Senhor, mata-me, leva-me, eu quero ir, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Quando Elias fala que ele não é melhor que os seus pais, ele não está falando dos seus pais biológicos, porque se fossem os pais biológicos, a Bíblia iria mencioná-los. Mas Elias está falando dos seus antepassados em fé, dos seus pais espirituais. Elias está falando de Moisés. Elias está falando daqueles que vieram antes dele, que tentaram converter um coração de um povo, mas ainda assim continuaram com o coração voltado a outros deuses, porque Elias achou que só porque ele estava fazendo, o povo ia se converter. Elias achou que só porque ele estava fazendo fogo descer do altar através do nome de Deus, o povo ia se arrepender. Mas quando ele se depara que ainda tinha gente com o coração quebrado, que ainda tinha gente com o coração fechado, que ainda tinha gente com o coração duro, que não recebeu a palavra dele, Elias começa a se frustrar, falando: Deus, eu estou pregando, eu estou falando, tem fogo caindo sobre o altar, tem profetas de Baal morrendo, mas ainda assim a gente com o coração fechado, desejando morte. Sabe o que é? É muita gente falando: eu estou todos os dias orando pelo meu pai, eu estou todos os dias orando pela minha família, mas ainda assim estão com os corações fechados. Eu quero morrer. Não, Elias, levanta, coma, beba, porque grande será a tua caminhada. Elias acaba de sair do Monte Carmelo, e quando ele come e bebe, decide andar. Ele anda por 40 dias, 40 noites, e ele para no Monte Horebe. Monte Horebe tem um significado de Monte Sinai. Quando eu lembro de Sinai, eu lembro de Êxodo capítulo 3, quando Moisés sobe o Monte Sinai e ele vê a sarça ardente. Sabe o que acontece, pastora? É que quando Moisés sobe aquele monte pela primeira vez, ele estava com a mesma sensação de Elias. Eu libertei um povo do Egito, mas ainda assim estão querendo, murmurando e adorando a outros deuses. Sabe o que acontece? Elias, ele sobe frustrado, cansado, decepcionado, mas ele sobe obediente. Moisés, ele subiu frustrado, cansado, decepcionado, mas ele sobe obediente. Moisés estava cansado porque libertou um povo murmurento do Egito, mas ainda assim ele continua obedecendo e sobe o Monte Horebe.
Moisés estava cansado porque estava no deserto, mas mesmo no deserto ele estava de pé e ele sobe o Monte Horebe. Sabe o que eu vejo? É que o Monte Horebe não é para qualquer um. Existem níveis que não é para qualquer um. Existem níveis, pastora, que somente obedientes alcançam. Existem níveis que somente obedientes, que mesmo cansados estão obedecendo. Existem pessoas, existem níveis que somente aqueles que frustrado, decepcionado com o homem, cansado com o homem, triste com o homem, triste com a situação ao seu redor, mas ainda assim obedecendo, eles sobem o monte. Existem níveis que somente os que obedeceram alcançaram. Porque sabe o que acontece? Elias estava esperando um novo Carmelo, enquanto Deus queria para ele um novo Herobe. Porque no Monte Carmelo até profetas falsos subiram, mas no Monte Herobe somente obedientes estavam lá. Quando ele sobe, ele entra dentro de uma caverna e a sua sensação é a mesma: eu quero morrer. Ele sobe o monte e a sensação de Elias continua a mesma: eu quero morrer. Acontecem algumas coisas naquele lugar. Deus, ele manda o vento, mas não estava no vento. Ele manda o terremoto, mas não estava no terremoto. Ele manda o fogo, mas não estava no fogo. Ele manda a tempestade, não estava na tempestade. Mas em um sussurro suave o Senhor estava. Em uma voz calma e delicada o Senhor estava. É muita gente, pastora, que pegou em obediência e continuou andando no deserto, mas ele tem olhado para todos os lados esperando uma grande manifestação. Porque Elias estava acostumado com fogo, Elias estava acostumado com profetas morrendo, com uma mulher sendo, com um filho ressuscitado, com uma mulher que estava tendo ali um mantimento na sua casa transbordando. Elias estava acostumado com grandes experiências, mas de repente, quando ele está lá naquele Monte Horebe, o Elias não precisava de uma grande experiência, mas ele precisava de uma voz, uma palavra sobre ele. Tem muita gente esperando experiências grandes demais, enquanto a necessidade da sua alma é somente obedecer aquilo que ele mandou fazer e ouvir a voz delicada. Sabe o que acontece? É que mesmo no Monte Horebe pode acontecer vários sinais, mas só acessa aquilo que Deus tem sobre você aqueles que obedecem a voz. Quando não vem no fogo, quando não vem no terremoto, quando não vem na tempestade, só pega e recebe aquilo que Deus quer sobre você. Aqueles que obedecem quando a voz não é a voz que você quer ouvir. Eu estou cansado, eu estou frustrado, eu estou ferido, eu quero rodar no manto, eu quero falar as maiores e melhores línguas, eu quero receber as melhores revelações. Enquanto o Senhor quer te ensinar a ser obediente numa voz suave e delicada. Quando Elias ouve essa voz, ele sai para fora. Mas a ordem não era para sair naquele momento. A ordem é para que Elias saísse bem antes do terremoto acontecer. Depois disso, Elias, ele recebe uma ordem do Senhor. E a ordem que Elias recebe é: volte para o deserto de onde você veio. Você vai ungir Hazael como rei, vai ungir Jeú como rei, e vai levantar Eliseu como seu sucessor. Quando isso acontece, o Senhor estava declarando sobre Elias, e aquilo que eu irei declarar sobre você neste momento. Enquanto você estava com medo, porque tudo ao seu redor era um cenário de morte. Enquanto você estava com medo, porque tudo ao seu redor era um cenário de frustração. Enquanto você estava com medo, porque a palavra que você recebeu era uma palavra falando: você vai morrer, este deserto vai acabar contigo. Era melhor você ter ficado no deserto e morrer dormindo, Elias. É aí que você não levanta mais. Enquanto você mesmo estava declarando morte sobre você, falando: eu vou deixar meu ministério, eu não vou cantar mais, eu não vou pregar mais, eu não vou mais servir na igreja.
Jesus, ele está declarando algo novo sobre Elias. Elias, aqui não, filho. Enquanto você está achando que é o seu fim, eu estou começando a história do seu legado. Enquanto muitos acharam que ia parar em você, eu estou construindo um legado que ficará sobre gerações e gerações. Acharam que ia acabar em você, Elias, mas aquele que escapar da espada de Hazael não escapará da espada de Jeú, e o que escapar da espada de Jeú não escapará da espada de Eliseu. Quando acharam que era o seu fim, o Senhor está levantando outros que ainda continuarão levantando a mensagem dele. Eu sei que o seu desejo era para ficar parado, eu sei que o seu cenário era um cenário de morte, eu sei que o seu cenário era um cenário de cansaço, mas a ordem do Senhor é: volta lá, porque eu estou te levando com honra. Eu estou te levando com honra sobre aquela mesma mulher que profetizou morte sobre você. Eu estou levando o Eliseu para que ela veja que quando você subir, ainda tem outro. Tá difícil, Elias. Tá cansado, Elias. Você acha que você enfrentou demais? Você acha que é a última bolacha do pacote que ainda assim está quebrada? Você acha que é o mais potente, que tentou com todas as suas forças e não conseguiu? Está enganado, Elias. Porque ainda tem 7.000 que não se curvaram diante de Baal, que não beijaram os pés de Baal. Enquanto você está aí desesperado, clamando morte porque está difícil para você, ainda tem gente que está vivendo o mesmo cenário, ainda tem gente que está vivendo a mesma situação, ou se não uma situação pior, mas ainda assim não estão se curvando diante de Baal. Enquanto você está se curvando diante da guerra que você enfrenta, enquanto você está se curvando diante dos levantes que tem sobre você, ao invés de você se posicionar, você está caído, frustrado e querendo dormir, querendo morrer. Irmão, entenda uma coisa, pelo amor de Deus: se fosse para você morrer nesse cenário, Ele já teria te levado. Se fosse para você parar nesse cenário, Ele já teria te puxado. Enquanto você ainda estiver aqui, enquanto ainda estiver fôlego, não importa o que aconteça, é um cenário que Ele irá te usar. Não sei aonde você está, porque talvez você esteja no Ribeiro de Querite, é onde você precisa aprender a dependência do Senhor. Talvez você esteja no Monte Horebe, onde você precisa ouvir a voz do sussurro suave. Talvez você esteja no deserto, aonde tem chegado a provisão e você se acomoda, mas a ordem não é para morte, a ordem não é para parar, a ordem não é para ficar aí, porque ainda tem sucessores para levantar. O que tem decepcionado você, Elias? O que tem cansado você, Elias? Como que a palavra de Jezabel pode te destruir dessa maneira? Diante de tantas experiências que eu já levei você a passar, mesmo você profetizando em seu próprio nome, mesmo você ter sido sustentado por corvos, mesmo o anjo te levando alimentos, você ainda está entristecido diante da palavra de uma mulher terrena e carnal. É muita gente querendo achar que o seu braço faz alguma coisa. Falaram que era para mim falar tudo que o Senhor estava colocando no meu coração, e eu vou falar. É muita gente querendo achar que pelo fato de você estar se levantando, você é o único que está em pé. É muita gente querendo achar que pelo fato de você estar enfrentando guerras diante da madrugada, você é o único que está sacrificando o seu sono para acordar e orar. Mas enquanto isso, ainda tem 7.000 que estão na sua mesma pegada. Enquanto isso, tem 7.000 que estão no mesmo sacrifício que você, renunciando das mesmas coisas, renunciando os mesmos prazeres, guerreando com os mesmos demônios, e você ainda assim acha que é só você que está nessa guerra. Sabe o que eu estou querendo falar? Eu estou querendo falar para um povo ingrato, que está recebendo a provisão de Deus no deserto, que está recebendo a ordem de Deus sobre o monte, que está recebendo a revelação de Cristo sobre você, de um Deus que te tirou de desespero, de um Deus que te tirou do fracasso, de um Deus que te tirou da ruína, de um Deus que te tirou do improvável. Mas quando vem o primeiro levante, você já quer morrer. Me desculpa as palavras,
diante de tantas coisas, diante de tantas experiências, diante de tantas provas de amor, nós ainda queremos parar em um cenário que não é nosso. Esquecemos de alguém que não pode ser esquecido. Esquecemos do sumo sacerdote, do bom pastor, aquele que morreu como um cordeiro e ressuscitou como um leão. Mas enquanto ele ainda estava sobre essa terra, ele ainda estava lá carregando o seu peso na via dolorosa. E ele andando naquela via dolorosa, quase caindo, a cruz estava pesada, estava doendo as chicotadas, estava doendo o sacrifício, mas ele ainda estava lá. Ele estava ouvindo a voz dos fariseus, ele estava ouvindo as vozes do Romano falando: para, Jesus, você não vai aguentar, agora clama pelo seu Deus. Ele estava recebendo as suas afrontas, mas ainda assim ele estava lá. Ele estava por obediência, porque existia uma missão que lhe foi dada, e enquanto não fosse cumprida, ele não ia largar a cruz. Agora eu vou pregar para os obedientes, para aqueles que mesmo cansado, frustrado e decepcionado, ainda estão carregando a cruz. A palavra é: continua, Elias, continua, Elias, porque quando você chegar, você vai chegar no Monte Horebe, aonde teve a revelação de Deus, aonde teve as leis que ele entregou a Moisés, aonde a glória foi revelada, aonde a vitória será maior, aonde a honra irá chegar, aonde você achou que era o seu fim, é o começo do seu legado. Tá achando que é humilhação demais para você? Enquanto você está orando e a pessoa está se levantando com fofoca e calúnia. Muitos aqui não suportariam a humilhação que Jesus passou. A humilhação não foi só as cuspidas que ele levou, o chicote que ele levou, a cruz que ele carregou. Não foi só isso que foi humilhação. Se você for estudar a história da época de Jesus, naquele tempo os banheiros não eram um banheiro em cada casa, era um banheiro público. Nesses banheiros eram como se fosse uma vala, aonde cada um fazia suas necessidades praticamente um do lado do outro. Dentro dessa vala existia vinagre, porque é para que o odor das fezes deles não subisse para cima. Alguns aqui já estão pegando aonde eu quero chegar. Nessa vala também existia uma varinha com uma esponja na ponta, porque eles passavam no vinagre e limpavam as suas partes íntimas. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, diante de tanta humilhação, diante de tanta frustração, diante de tanta decepção, ele tem um pedido para aquele povo: eu estou com sede. E aí, aquele povo vai pegar uma esponja, irmão. Aquele povo pega uma varinha e coloca na boca de Jesus. Quando Jesus pega aquilo na sua boca, não era água, era vinagre. Está entendendo da onde está vindo essa esponja? Tantas humilhações que Jesus passou, Elias, tantas frustrações que Jesus passou, morrendo por um povo que estava humilhando ele, morrendo por um povo que estava xingando ele, mas ainda assim ele continuou diante de tanta humilhação. É porque talvez você esteja orando pelo seu irmão e o seu irmão tem se levantado contra você, mas o Senhor está falando: suporta, porque no final é salvação. Suporta, por mais que existe levante, por mais que existe humilhação, eu ainda sou Deus que te sustenta.